Olá, doutora, tudo bem? Olá, Marina, como vai? Tudo certo. Então, pessoal, bom dia a todos e todas que acompanham a Remédio Pós aqui pelo Instagram. Hoje a gente está aqui com a doutora Ana Vicenzi, que é especialista em gestão de inovação em saúde, e vai estar falando com a gente um pouquinho, né, sobre como começar a atender pacientes por telemedicina. Então, doutora, é um prazer ter você aqui com a gente. Vou lhe passar a palavra para você se apresentar e aí depois vamos fazer mais ou menos um bate-papo com algumas perguntas, aí você vai respondendo e a gente vai trocando dessa forma. Com certeza. Muito obrigada por convite. Eu amo. Vou só te pedir para fixar o tema na live. Eu coloquei, eu acho que eu não consigo fixar porque a live está pela parte para o pessoal que for entrando saber. Fixei aqui. Eu acho que a minha internet está um pouco instável. Eu vou alterar aqui para o 4G para ver se melhora. Tá? Pronto, agora acho que tá ok. Deu certo, bom demais. Vários colegas Certinho. médicos aí entrando. Então, meu nome é Ana, eu sou médica, sou especialista em gestão e inovação em saúde. Atualmente moro em São Paulo. Você está em Porto Alegre ou em São Paulo, Má? Porto Alegre, Porto Alegre. Porto Alegre, bom demais. Sou nativa do sul, de Foz do Iguaçu, no Paraná, mas atualmente resido por aqui. Sou fellow do Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde, fiz terapia intensiva no Hospital Albert Einstein. E a novidade mais recente na área de inovação, que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês, estou iniciando mestrado em telesaúde e telemedicina. É realmente uma área, uma das minhas grandes paixões, a telesaúde. Tenho também alguma experiência na área de geração e negócio em telesaúde, sou advisor do Conselho Virtual de João Kepler e Walter Longo, atuo bastante em palestras, aulas, cursos, sou totalmente apaixonada por inovação e vejo aí o nosso ecossistema de saúde caminhando a cada vez mais nessa direção da saúde digital. Que bacana, doutora. Podemos também adiantar, né, que teremos em breve novidades, né, na Vmed Pós, uma parceria aí muito legal que tá surgindo, né? Então acho que essa live também é para adiantar um pouquinho desse novo momento aí de parceria que vamos viver. Então eu queria começar te perguntando o que tu aprendeu com a telemedicina, sobre telemedicina no Vale do Silício, que possa, né, ser aplicado no Brasil. Legal. Só dar um oi aqui, viu? Umas pessoas muito queridas entrando. O Guilherme Pereira, meu colega aí de marketing digital. Sigam ele, traz muito conteúdo bom. E Léo Coelho, a Vanessa, doutor Fábio, doutor Henrique, Camila, Iago, várias pessoas entrando, compartilhando e participando com a gente. E nessa live, Mari, Saúde Digital, não podia faltar o doutor José Luciano Cunha, aí um dos grandes nomes da saúde digital e meu grande amigo. Luciano, vai comentando, ajudando a gente aí, trazendo perguntas, trazendo aí, compartilhando suas experiências. Sigam o doutor José Luciano Perfeito. também, que ele é uma das grandes lideranças da saúde digital, colega médico neurologista. Mas vamos lá. O que eu mais, né, acho que eu já comecei respondendo a pergunta, mas o que eu mais aprendi no Vale do Silício sobre telemedicina, nessa introdução, né, nessa chamada, que foi sobre o poder das conexões e do networking, o quanto a gente precisa dessas conexões para a saúde digital. Quando eu fui para o Vale, eu já havia entendido que todo o sistema de saúde estava caminhando para a saúde digital, que inclui a tele, a inteligência artificial, a internet das coisas. Esse sistema estava se modernizando, se digitalizando. Mas aí eu falei, mas como a gente pode fazer tudo isso? Nós precisamos de um ecossistema de networking, de pessoas alinhadas e com esse objetivo de contribuir para a construção desse novo ecossistema de saúde focado em saúde digital. E o que isso significa? Que você que é médico,
fisioterapeuta, todos os profissionais de saúde, né? E principalmente nós médicos que temos um protagonismo muito grande na área da saúde, precisamos começar a olhar para o digital. E precisamos fazer isso em grupo. Ainda sobre saúde digital e principalmente tele, que é algo muito novo aqui no Brasil, nós não temos todas as respostas. Nós não temos uma diretriz da sociedade de dermato, de pediatria, de todas as sociedades médicas, dizendo como nós podemos ou não fazer isso da melhor maneira. Nós temos uma tendência que chegou, uma legislação, alguns benchmarks, exemplos do exterior, estamos como sociedades médicas aprendendo a fazer isso. Então, o que eu mais entendi no Vale do Silício é que a saúde caminha para a saúde digital e nós precisamos nos conectar com outros médicos, seja dentro das entidades de classe, seja através das redes sociais, seja com seus colegas da pós-graduação, para trocarmos experiências e baseados em bons princípios e bons exemplos externos, nós fazermos com que o nosso ecossistema de saúde prospere. E por que isso é importante? Porque você, médico, precisa começar a entender sobre saúde digital. Precisa entender qual o seu papel diante da telemedicina na sua especialidade. A gente se atualiza, né? Na intensiva, nos congressos da MIG, na cardio, nos congressos, na clínica, né? Na clínica médica, enfim, todas as especialidades. Nós nos aperfeiçoamos nos congressos médicos. E por que na saúde digital nós não estamos investindo na nossa carreira, sendo que tudo na saúde está confluindo para o digital? Vou trazer um dado, gosto muito de dados. A American Telemedicine Association, ela trouxe para a gente um dado que em 2030, 50% dos serviços de saúde trafegariam no digital. Ou seja, 50% de toda a economia, tudo que circula no mercado da saúde, a gente está em 2023, né? Sempre me confundo. Estará no digital. Então, como que o médico hoje vai deixar de olhar para o digital? E eu acho que mais do que a gente o nosso principal, talvez meu principal papel hoje, como facilitadora do ecossistema de saúde, é trazer, mostrar como essas ferramentas podem te ajudar a ser um médico melhor, como sabendo telemedicina, você pode ser um médico que vai aumentar o faturamento da sua clínica, se diferenciar na sua profissão, atingir novos pacientes, ajudar novas pessoas. Esse é o objetivo. O principal objetivo da saúde digital hoje, isso a gente inclui a tele, é tornar o ecossistema de saúde mais sustentável. Então, quando olho para a sua carreira, isso eu aprendi muito no Vale do Silício, não só as empresas de health, mas todas as empresas, elas querem. Como eu pego a tecnologia, no caso, como a gente pega a telemedicina para ajudar a tornar o ecossistema de saúde mais sustentável, para fazer com que esse médico, ele consiga atender mais pacientes, ter uma produtividade maior, ter um alcance maior, com que a subespecialidade dele chegue naquele lugar, para que ele seja mais bem remunerado, para que ele tenha uma qualidade de vida maior. Como a gente faz, a telemedicina ela nos permite tudo isso. Então, a telemedicina chegou no Brasil, uma das principais frentes da saúde digital, e você que é um médico, que se atualiza na sua especialidade, precisa começar a entender quais serão as aplicações da telemedicina dentro da tua área de atuação. Perfeito, perfeito. E eu acho que pegando um pouco desse gancho, né, do que tu falou sobre, de repente, um aumento de faturamento, né, de como esse novo modo pode influenciar também aos médicos a passarem a atender mais pacientes e, consequentemente, aumentar o seu faturamento, eu tenho essa pergunta para te fazer, né? Como que a telemedicina pode, então, auxiliar nesse momento aí de aumento de faturamento e como é que essas coisas estão interligadas de alguma maneira? Perfeito. Hoje a gente ouve muito falar sobre a experiência do paciente. E o Barry Institute, ele é uma instituição norte-americana que dá muitas normativas, diretrizes sobre esse tema. Ele nos traz que um dos pilares, né, dessa experiência, basicamente a experiência do paciente, são todas as interações que ele tem com o serviço, né? Não precisa ser só a experiência do paciente dentro de um hospital ou da clínica. Nós temos a experiência do cliente dentro de uma loja, a experiência de uma pessoa dentro de um comércio, de um colaborador dentro da empresa, de um servidor público dentro da área. Todos nós, quando estamos nos ambientes, estamos vivendo experiências e tendo pontos de contato. E como você pode ganhar mais dinheiro com telemedicina pensando nessa questão de experiência?
utilizando a tecnologia para reduzir as barreiras e melhorar os atritos em que vocês têm. Hoje a gente tem uma barreira física que é a distância. Hoje a gente tem outra barreira que é a falta de tempo das pessoas. Nós temos uma outra barreira que é muito significativa de se comentar, que é o próprio Brasil, um país de dimensões continentais. E como a telemedicina pode te ajudar a você ter um faturamento melhor? A telemedicina pode fazer com que você atenda, você que tem, por exemplo, uma subespecialidade e não tem vontade de morar em um grande centro como São Paulo, para algumas especialidades é mais difícil subespecialidades, você morar em cidades do interior. Com a telemedicina, por exemplo, você pode ter essa oportunidade. Você pode dar seguimento para o seu doente, principalmente em subespecialidades, à distância. Você pode vê-lo presencialmente por um certo período, e isso a nossa normativa deixar claro que depende da tua autonomia, mas você criar uma experiência, uma jornada para esse doente, pensar em pontos de contato para ele, para com que você, na sua cidade, onde você deseja morar, você o atenda da mesma maneira. Durante a pandemia, o quanto a telemedicina ela ajudou os pacientes, nós vamos olhar para o nosso lado profissional. Ela permitiu com que médicos se mantivessem no mercado de trabalho. Se não fosse pela tele, quantos profissionais estariam desempregados na pandemia pelo medo de estar em hospital, ou de especialidades que eram menos necessárias na pandemia, em que os pacientes, por exemplo, procedimentos estéticos, especialidades mais estéticas, ou de promoção e prevenção à saúde, não iriam se deslocar. Então, se não fosse a tele, esses profissionais não conseguiriam se manter empregados. A tele ela oferece muitas possibilidades, e o grande pulo do gato eu não quero só usar a tele para ganhar dinheiro, para aumentar o faturamento, ou só o presencial. O grande pulo do gato de como a telemedicina pode te ajudar a ganhar mais é quando você entender o conceito do phygital, que é basicamente você unir o seu presencial, né, o físico, phygital, seria o acrônimo dessas duas palavras. Você unir o físico com o digital. Então, você criar o que o Dr. Chao, que é o médico que coordena a telesaúde na Faculdade de Medicina da USP, ele fala sobre saúde híbrida. É isso, é o phygital, essa união. Então, o principal é usar como eu posso pensar numa jornada, entendendo os pontos de contato desse doente e tornar a jornada dele um pouco mais digital, reduzindo atritos e melhorando processos com a telemedicina. Esse é o principal ponto. Então, dentro da tua especialidade, você vai ter que ver até onde ela permite, até onde você não consegue com a tela e como a tela pode agregar. Por exemplo, no pós-operatório, você consegue. Por exemplo, numa consulta de pré-operatório, você consegue. Você não consegue hoje, não é fácil operar por telemedicina, é uma realidade muito distante. Mas um pré e um pós-operatório você consegue. Um segmento de um doente crônico que você conhece, você consegue dar o segmento. Então, existem várias maneiras de você pensar na jornada. E antes da gente ir para a próxima, eu vou pedir para vocês mandarem coraçõezinhos, perguntas. A doutora Andressa Peloso, médica pneumologista, colega, já vamos trazer ela para a tela também. Doutor Marcelo Leandro, a Rita, doutor Daniel Escalhão, colega dermatologista, muita gente querida aqui entrando. Pessoal, mandem coraçõezinhos pra gente aqui, mandem a live para os amigos de vocês que querem se diferenciar no mercado, que nós vamos soltar uma novidade muito boa no final. Perfeito, isso aí. Deixem então o seu coraçãozinho, encaminhem também a live para quem vocês acham que pode ter interesse, né, em estar nos escutando nessa quinta-feira, ao meio-dia, né? Normalmente é um horáriozinho de intervalo entre uma consulta e outra, né? O horário que o pessoal está almoçando, enfim. Então, nada melhor do que se atualizar um pouquinho sobre esse tema tão relevante, né? E que mais tarde teremos também novidades, né? Traremos aqui na live uma novidade bem especial. Podemos prosseguir com as perguntas, você acha? Com certeza. Beleza. Tá, então a próxima pergunta seria quais as melhores plataformas, né, para fazer esse tipo de atendimento de telemedicina? Eu acho assim, é uma pergunta muito complexa. Essa pergunta, ela exige, acho que um curso inteiro falar sobre plataformas. Franciele perguntou sobre a legislação. Já a gente comenta, tá, Fran? Vou só responder essa pergunta das plataformas. Perfeito. Basicamente, você tem que ver o teu objetivo. O que eu quero? Sempre eu dou o exemplo do carro. Qual o melhor carro?
para um piloto, para uma família, para uma pessoa solteira, para uma pessoa que quer ostentar, para uma pessoa que quer fazer uma trilha? Depende do seu objetivo. E hoje o mercado nos serve muito, muito bem com múltiplas tecnologias. Se você tem uma empresa e pensa em criar um sistema de telemedicina para escalar um negócio, é super legal. Você pode pensar em um tipo de plataforma que exige personalização, múltiplas clínicas, que precisa ter sistemas fáceis de integração, mas acho que esse não é o caso. O principal que que talvez eu indique é você que é médico e quer atender, né? Um médico profissional liberal que quer realizar os atendimentos por telemedicina. Ele pensa em 2 tipos de plataforma. A primeira plataforma eu não tenho pacientes e eu preciso que me entreguem tudo. Marketing, plataforma, você abre minha agenda para novos pacientes, e o médico que não tem não está consolidado ainda na tele e quer tudo isso, né? Como se ele quisesse um marketplace de saúde. Existem, por exemplo, a Doctoralia, é uma plataforma que entrega isso. E já tem o médico que, não, eu tenho meus pacientes, eu já tenho a minha clínica mais estabelecida, e eu quero só uma maneira de melhorar os pontos de contato com uma plataforma segura, e eu já vou falar os critérios de segurança para vocês. E aí a gente tem um outro cenário. Então, para esse outro cenário, eu indico a plataforma da iClinic, que ela já tem todo um sistema de gestão, ela faz confirmação de consulta, é excelente o software, super seguro. Inclusive, quem tiver interesse, eu tenho um cupom de desconto da iClinic. Quem quiser, é só me mandar pelo direct que eu passo para vocês. Então, acho que é muito, sabe, do objetivo do médico. Eu quero que me entreguem pacientes, eu quero que me ajudem a fazer um marketing, que passem meu Google Ads ou não. Eu quero uma plataforma, eu já tenho isso estruturado, eu quero captar os pacientes. Você precisa entender o seu objetivo, porque a tecnologia ela é meio, tecnologia não é fim. Então, para você conseguir encontrar a melhor plataforma para o seu fim, você tem que entender primeiro qual o seu fim. Entenda, como, né, fazer uma autoanálise da sua situação atual, como você está hoje, como é a sua carteira de clientes, você já tem, mas quer captar novos pacientes? Então, qual seria a melhor estratégia? Será que não é pensando em plataforma, mas numa ação de marketing, né? Enfim, são assuntos muito complexos, mas estou trazendo pinceladas para mostrar para vocês que basicamente, para a gente começar em telemedicina, a gente precisa sobre formação, a gente precisa estudar um pouco sobre telemedicina, entender nuances, né? Com pessoas que já têm um conhecimento mais consolidado. Porque só ir lá e começar a fazer telemedicina sem uma formação adequada para isso, e não precisa ser uma formação longa, uma formação curta, mas que aborde de maneira suficiente os temas, ela já é satisfatória. Mas o que eu quero trazer para você são muitas nuances para a gente fazer telemedicina. E você não precisa ser expert em todas elas, mas você precisa saber que elas existem e caminhar nos melhores caminhos para você não sofrer processos dentro da LGPD, para você conseguir preservar os dados do seu doente de maneira segura, para você conseguir gerir uma boa experiência para esse doente, uma plataforma que seja fácil, que emita prescrição. Então, tudo isso é muito importante. E, basicamente, hoje, né, a Rita perguntou, eu quero saber a melhor plataforma. Rita, se você for uma médica que deseja iniciar, eu indico a iClinic. O software da iClinic é excelente. E se você quiser o meu cupom de desconto, é só me mandar um direct que eu envio. Ou depois dá para disponibilizar, né, Má? Para os alunos, para o pessoal da pós também, que tiverem interesse em conhecer. Acho que, quem sabe, a Verbomed disponibiliza um cupom mais especial ainda só para os alunos. Vamos. Então, é isso, Rita, tá? Da questão de plataforma. Só respondendo a outra colega, a Franciele perguntou sobre legislação, né? Isso, deixa eu só voltar aqui na pergunta, um segundo. Claro. Sobre a legislação, Fran, funciona assim, a telesaúde, a telemedicina, ela foi liberada na pandemia pela Lei 13.989. Desculpa, o ar está um pouquinho frio aqui na minha sala, dei uma tossida. Então, a telemedicina foi autorizada na pandemia, então
durante a pandemia, saiu essa lei, né, emergencial, e todos estavam autorizados a fazer telemedicina. Recentemente, essa lei foi revogada e entrou uma legislação oficial de telesaúde, não sobre telemedicina especificamente. E essa legislação de telesaúde, ela regulamenta o acesso à telesaúde e telemedicina para todas, né, as especialidades. Então, hoje a gente não tem, a nível de Conselho Federal de Medicina, nenhuma nova regulamentação específica, mas nós temos uma lei federal que autoriza a telesaúde, nutrição, fisioterapia, todas as especialidades médicas, as especialidades de saúde que têm regulamentação podem fazer, você está super autorizado. O que nós temos, vale a pena procurar no teu conselho regional, alguns estados, já vi Rio Grande do Sul publicar algumas normativas específicas, já vi Brasília publicar algumas normativas específicas. Então, vale muito a pena você estar em contato com o teu conselho de classe para ir recebendo essas atualizações, né? Mas o que hoje você pode fazer telemedicina, não existe regionalização, então você pode atender pacientes do Brasil inteiro, mesmo, por exemplo, eu tenho CRM de São Paulo. E se eu quiser atender um paciente via remota de Porto Alegre, eu posso. Essa legislação de telemedicina me permite, porque o médico, para fazer o atendimento em outro estado, por exemplo, no CRM, eu sou registrada em São Paulo. Se eu quiser fazer atendimentos no Rio Grande do Sul, eu preciso me cadastrar no Conselho do Rio Grande do Sul. E essa é uma dúvida que os alunos sempre têm. Para tele eu também preciso? Não, para tele você não precisa. Você está autorizado a fazer os atendimentos, enviar as receitas, e isso tem várias restrições, a prescrição digital, por isso a necessidade de uma formação sobre o tema, mas autorizado você está. Não sei se esclareceu, Fran. Perfeito. Vamos ver se ela nos responde. Mas enquanto isso, eu acho que, tivemos aqui mais uma pergunta. Como funciona o atendimento nacional? O paciente pode comprar as medicações? Legal. O paciente pode sim, Fran. Hoje, né, basicamente, uma plataforma de telemedicina, ela é uma junção de um prontuário eletrônico, de um software de prescrição e de uma solução de videoconferência. Esse é o tripé que nos diz: estou fazendo telemedicina. Com relação à prescrição, a maior parte das plataformas já tem um sistema de prescrição digital interno. Você precisa, é bem simples, né? Como se fosse a prescrição que tu faz no prontuário do hospital, no prontuário normal. A diferença é que ela tem validade jurídica para ser usada eletronicamente em outros lugares sem ser impressa. Então, isso se chama receita digital. É um documento digital, uma receita que faz no programa, que tem assinatura digital. Então, você pode fazer a sua assinatura digital. Existem várias instituições. Eu, por exemplo, pessoal, não tenho nenhum conflito de interesse, tá? Eu fiz a minha na Solute. Você vai, compra uma assinatura digital, CPF, e aí você usa o software de prescrição. No software de prescrição, você vai emitir as receitas que são permitidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que são basicamente todas, com exceção das receitas de chequinho. Eu falo de cheque para facilitar vocês lembrarem. São as receitas amarelas e azuis. Essas não têm autorização sanitária para serem enviadas. Então, a depender da especialidade, a psiquiatria, a dermatologia, que acabam usando muitas receitas azuis e amarelas, principalmente a psiquiatria, existe essa restrição. Por isso eu comentei sobre jornada, sobre você olhar o seu individual e ver as possibilidades. E aí você faz a receita, o paciente recebe no celular, vai até a farmácia, mostra o QR Code da receita e ele recebe. É excelente. Não tem nenhuma dificuldade. Hoje, praticamente, a maior parte das farmácias hoje são de grandes redes, e as grandes redes já estão mais que habilitadas e treinadas para fazerem essa dispensação. Existem algumas nuances também sobre a prescrição. Por isso que é importante você ter uma formação em telemedicina para começar a atender, para você não chegar, imagina, você se compromete com um paciente psiquiátrico que necessita, por exemplo, de um benzodiazepínico, que é a receita azul, e você não pode prescrever. Então, você precisa entender com um pouquinho de profundidade a legislação, os pontos de restrição, para dentro da sua especialidade, você fazer da melhor maneira possível. O Dr. Daniel perguntou aqui,
mandar por Sedex as receitas de talão? Pode? Pode sim. Hoje elas têm validade nacional, então você pode mandar. Vai muito do teu fluxo. Às vezes, se você atende o paciente, faz esse acordo com ele, tá ok. Eu conheço médicos psiquiatras que atendem em São Paulo. Eles falam, olha, eu só envio a receita por motoboy para pacientes de São Paulo. E eu já incluo isso no preço da consulta. Tá ok. É o fluxo que ele criou. Tem médicos que falam, não, eu envio para todo lugar do Brasil e combino um frete à parte, a depender, se é uma distância muito grande, né? Com o paciente, a secretária dele faz esse trâmite de embalar, pôr a receita no correio, etc, etc. Mas acho que é tudo um combinado, tá? Que você deve fazer com o teu paciente. Não vejo nenhum problema. Sei de vários médicos que enviam a receita pelo correio, dá super certo, é só um trabalho a mais. Você vai ter que ver dentro do seu fluxo e criar uma dinâmica de trabalho para que isso aconteça. Perfeito, perfeito. Pensando aí um pouquinho, né, nessas especificidades, né, acho que é importante também te perguntar qual é a importância de fazer um curso de telemedicina antes de começar a atender, né, dessa maneira. Eu acho que para nós sermos médicos, nós temos uma faculdade, todos, né, fazem especialização, se preparam dentro da área que querem atuar, porque hoje a medicina ela tem um conhecimento sistematizado. E imagina você vai atender um paciente, por exemplo, como eu posso atender um paciente, dar um exemplo de algo reumatológico, se eu não me preparei para isso? Quantas nuances, quantos perigos, quantos detalhes tem dentro da reumatologia que quem não trilhou esse caminho, não sei, tem algum médico reumatologista? Falem as especialidades de vocês, pra gente. Eu sei que a doutora Andressa faz terapia intensiva, o doutor Daniel faz dermato. Mandem as especialidades de vocês aqui embaixo, pra gente fazer alguns comentários sobre já ir agregando valor. Perfeito. Só desculpa, me perdi aqui. Qual foi a pergunta, Mami? Fugiu aqui. Por que fazer o curso de telemedicina antes de começar a atender? Para que você tenha um conhecimento sistematizado e o principal, gere segurança para os seus pacientes. A Disney, ela traz um dos 4 princípios de encantamento. O objetivo da Disney, vocês já vão entender a correlação, tá? O objetivo da Disney é fazer com que os pacientes vivam momentos mágicos. E quando a gente fala em viver momentos mágicos, você imagina que eles estão dispostos a fazer tudo para que a pessoa tenha uma boa experiência. Não, e ele fala que o principal, o princípio mais importante na hora de gerar uma experiência mágica, e para o colega médico ler na hora do bom atendimento, é a segurança. E você precisa entender as nuances legais. Eu não preciso ser um advogado para fazer telemedicina, mas eu preciso entender minimamente o que me respalda. Preciso entender um pouquinho de plataformas para fazer a melhor escolha, até a melhor escolha financeira, entender que existem possibilidades. Aqui o colega colocou a Franciele de Paula, ortopedista e médica da dor. Ela entender que se um paciente apresentar alguma instabilidade na frente dela, né, do ponto de vista hemodinâmico, um paciente grave, passar mal, um colapso, um desmaio, algo mais grave, como ela vai proceder e estar protegida do ponto de vista legal? Como ela faz uma boa escolha de um software para a necessidade dela? Como ela entende mais sobre saúde digital e o que mais, como ela pode gerar mais experiência para o doente dela com todas as possibilidades agregadas. Então, a importância de fazer uma formação em telemedicina é a mesma de você fazer dentro da sua especialidade. É segurança. Segurança para você e para o seu paciente. Deixa eu ver se tem mais alguma especialidade aqui que o pessoal comentou. Tivemos ali, acho que mais 2 pessoas colocaram. A Rita colocou que é clínica, né? E assim, eu acho que você pode fazer telemedicina dentro de todas as especialidades. Tem algo em tele que você pode usar. Seja teleconsulta, seja interconsulta, seja conferência. Em qualquer especialidade médica, existem maneiras de você usar o contato remoto entre as partes para gerar mais valor para esse doente.
o que nós precisamos entender é qual a melhor maneira e a maneira mais segura e principalmente ética de nós fazermos isso. Na terapia intensiva, a doutora Andressa, ela que comentou, né, que é a especialidade dela, nós temos aí a tele-UTI hoje. E mesmo que o intensivo, quem iria imaginar hoje que a terapia intensiva iria caminhar para a tela? Imagina, são doentes críticos, como que você cuida à distância? Talvez você não cuida diretamente à distância, mas você faz a interconsulta, que é você partilhar a decisão médica com médicos que estão remotamente. Então, até para terapia intensiva, inclusive vai ser minha tese de mestrado, a tele-UTI, até em tele-UTI, nós estamos chegando com as tecnologias digitais e permitindo acesso remoto. Então, precisamos fazer isso da melhor maneira possível, de uma maneira segura e de uma maneira, sobretudo, ética. O que o nosso conselho sempre prega, né? A boa prática médica. Perfeito. Tivemos uma pergunta aqui sobre se vai ficar gravado ou não a live. E sim, vai ficar gravado. Além de aqui no Instagram, vamos disponibilizar também no YouTube. Então, para quem não está conseguindo assistir nesse momento, né, depois vai poder assistir, tirar suas dúvidas. Também pode nos mandar uma mensagem ou mandar uma mensagem para a doutora, que a gente vai, né, ao longo desse período aí trocando também informações e dúvidas. Com Doutora, certeza. Para finalizar, então, antes, né, da gente falar um pouquinho sobre a nossa novidade, eu queria saber quais dicas que tu dá para quem quer começar a atender por telemedicina. Que doutor, estávamos falando de terapia intensiva, doutor Guilherme Nogueira, foi meu colega lá na Unimed, grande médico intensivista também, doutor Hugo Ferreira, quanta gente querida, Gustavo Napoleon, pessoal que tiver interesse em contabilidade médica, sigam ele, meu amigo, sou fã do trabalho que eles fazem. Muito bom, né, para aproveitar esse momento de interação, rever algumas pessoas, que a gente acaba acompanhando no digital. Eu acho muito, muito, muito bom essa porta que o digital nos dá. Eu acho que as dicas finais para você que deseja iniciar os seus atendimentos ou até mesmo escalar, melhorar, aprimorar os seus atendimentos por telemedicina, primeiro se preparar. Gente, você se prepara para ir para o trabalho. Você veste uma roupa, você abastece seu carro, você leva uma comida, você leva seu material de trabalho, você se prepara com o caminho, sai com uma antecedência. Como que você quer fazer algo sem se preparar? Para uma coisa mínima, que é sair de casa, você se prepare. Imagina fazer um atendimento médico de maneira remota. Eu acho impossível, eu acho até assim, quase antiético você estar completamente despreparado para gerar assistência para um doente. Isso é perigoso. Então, eu acredito que é se preparar. Faça uma formação, nem que seja uma formação básica em telemedicina. Entendam basicamente o que é importante dentro daquilo para vocês gerarem uma experiência segura para o doente. Segunda dica, muito, muito importante. Pensem em saúde digital como um todo. A telemedicina faz parte da saúde digital, mas não é só ela que está se desenvolvendo. A saúde digital como um todo, a inteligência artificial, a internet das coisas, tudo, a impressão 3D, né? Temos uma ortopedista aqui no grupo. Muitas coisas estão se desenvolvendo. Então, pense sempre como a saúde digital pode me ajudar a trazer uma experiência melhor para esse doente. Tá? Terceiro, sejam éticos. Eu acho que esse é o mais importante de tudo. Para ser bom médico, primeiro a gente tem que ser boa pessoa. Sejam éticos, levem esses princípios éticos para onde vocês forem, no remoto ou no presencial. Sejam éticos a todo tempo. E o terceiro, o quarto e o último, tenham uma mentalidade digital. Entendam sobre esse caminho de saúde híbrida. Aprendam a criar modelos de atendimento em que vocês consigam unir o físico e o digital para os seus pacientes. Esse é o futuro. Cada vez mais com uma tendência de deshospitalização, nós estamos querendo manter as pessoas o mais longe possível dos serviços de saúde. E as pessoas estão a cada vez mais querendo comodidade e experiência. Foque nisso, foque em reaprender, em quebrar paradigmas, conceitos e dar esse passo em direção à sua carreira. Eu acho que, só para finalizar essa primeira parte da live, tem uma frase, quando eu fui a primeira vez, há muitos anos, quando eu fui para o Vale do Silício, uma frase me marcou muito, que diz assim, que os analfabetos do século XXI
não são mais as pessoas que não sabem ler e escrever. São as pessoas que não sabem desaprender e reaprender. Então, reaprenda a maneira como você faz medicina, utilizando o que é de melhor, trazendo modernidade, trazendo mais maneiras de você agregar para o cuidado, que no final do dia o mais importante é e será sempre o nosso paciente. Perfeito, perfeito. Doutora, então, eu acho que somando aí um pouquinho com tudo que foi dito, né, e trazendo essa necessidade, né, das pessoas terem esse conhecimento prévio para começar a atender por telemedicina, eu acho que esse é o momento aí da gente compartilhar, né, que hoje a Verbomed, a VMed Pós e a doutora Ana lançaremos aí um curso, né, sobre telemedicina. Vai ser um curso muito bacana, vai ser um curso gratuito, onde vão ter várias horas de conteúdo, né? Aí, doutora, não sei se você não quer dar uma palhinha aí do que vem, para a gente poder tudo... já deixar o pessoal na claro. expectativa, né? Muito bom. E tudo isso que a gente comentou sobre plataformas, legislação, como começar, certificado digital, o que é experiência. Eu tentei fazer um curso direcionado, é um curso assim para você, Ana, eu não sei fazer telemedicina, eu tenho medo. Como eu começo? Eu garanto que nesse curso, em poucas horas de curso, você sairá capacitado para iniciar os seus atendimentos por telemedicina. Você vai entender que plataformas existem no mercado, como você prescreve, o que é possível fazer, como examinar seu doente à distância, quais são as possibilidades da saúde digital, qual a legislação, como preencher corretamente um prontuário, o que fazer em situações em que a consulta ela se viabiliza, como cobrar, quanto cobrar. Eu deixei um curso assim muito direto ao ponto, não é curso acadêmico, né? Pra gente, não é mestrado, doutorado, Isso. É realmente um curso hands-on. Como fazer o seu atendimento por telemedicina. E a gente até finaliza, eu dei a oportunidade para os alunos desse curso de fazerem trabalhos hands-on comigo. Eu prescrevo, entro na plataforma, mostro para vocês, indico plataformas, indico de acordo com a sua necessidade qual o melhor, pensando em personas gerais, tá? Não é um curso individual. Indico de acordo com a necessidade do médico que está ali assistindo. É o médico que quer criar um negócio para expandir, é o médico que quer atender diretamente. Eu indico as plataformas de mercado que são mais bem vistas e têm as funcionalidades ali que essa persona busca. É super interessante. E você gastou tanto tempo dentro da sua especialidade. Seu diploma custou tão caro, custou tanto da sua vida, seu número de CRM, seu RQE. Então, eu oriento muito e indico para que você faça esse curso e aprenda em poucas horas, mas de maneira muito eficaz, como iniciar seus atendimentos por telemedicina. Perfeito, perfeito. Então, pessoal, podem aguardar que ainda em fevereiro, né, a gente vai estar lançando esse curso. E fiquem ligados nas nossas redes sociais, tanto da doutora quanto da nossa, que a gente vai postando aí atualizações sobre o tema, né? Vamos seguir essa parceria. Doutora, queria agradecer muito a sua disponibilidade, né, para estar aqui compartilhando o seu conhecimento todo. E a live vai ficar gravada, como a gente já adiantou, né? Se vocês tiverem dúvidas, quiserem mandar tanto para a gente quanto para a doutora, qualquer coisa mandem para a gente encaminha para ela. E vamos falando, vamos trocando, né? Acho que essa troca aí de informação e de conhecimento é essencial em todas as áreas. Isso. Eu agradeço a VMed, agradeço a você. E também fico à disposição, quem tiver dúvidas, pode me mandar no direct. Tem meu LinkedIn também. Costumo estar recentemente mais ativa no LinkedIn. Podem me mandar que nós vamos juntos contribuindo com o ecossistema de saúde. Até mais. Perfeito, perfeito. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Bom dia.